Bom dia, amigos. Bom dia, irmãos. Tudo bem contigo? Espero que sim. Se está vendo esse vídeo é porque você recebeu o milagre da vida, né? Já foi concedido a cada um de nós no dia de hoje. Meu nome é Wilson Silva, para quem não me conhece, sou aqui de Salvador, Bahia, e tenho trazido alguns vídeos de esclarecimento da graça de Deus para que possamos nos edificar. No final desse vídeo, se você gostou, dê o like e compartilhe o vídeo para me ajudar, ok? O que eu vou trazer hoje é a seguinte pergunta para vocês que me ouvem. Lembrando que os meus vídeos são para aqueles que querem ter, que têm a sua mente aberta e querem aprender o Evangelho da Graça. E é exatamente nesse ponto que eu quero tocar. Em qual evangelho você está incluso? O evangelho da lei ou o evangelho da graça? Opa, como assim, Wilson? Existem dois evangelhos? Bem, o que nós vemos aí é o que parece. Quando pegamos a palavra, lemos, analisamos com cuidado, com honestidade do que está escrito e do que está sendo pregado, aí é que existem dois evangelhos. E você sabia que Paulo, em uma das suas epístolas aos irmãos da galáxia, eu acho, me fala a memória aqui, ele disse: se alguém prega um outro evangelho, seja anátema, seja amaldiçoado. Então, quem faz a escolha de estar inserido no evangelho amaldiçoado, anátema, é você e eu. Confere? Decisão sempre será nossa. Como eu tenho dito, você tem o direito de discordar, mas não lhe dou o direito e peço que você não se ache no direito de me desrespeitar nos comentários se assim desejar fazer, ok? Meu contato, para quem quiser de fora entrar em contato comigo, quiser bater um papo, interagir, é 719-9146-4641, ok? Vamos para o vídeo. Eu quero começar trazendo o seguinte: Paulo, o apóstolo dos gentios, ele foi escolhido por Cristo Jesus para pregar a nós, aos gentios da sua época, e a nós que fomos alcançados pelas boas novas. Você sabia disso? Que quem foi levantado para pregar o evangelho das boas novas, o evangelho da graça, o evangelho sem mistura com o da lei, foi Paulo? Não? Vamos lá. Pega a sua palavra, confira. Gálatas, capítulo 1. Quero novamente trazer que nas cartas, epístolas originais, não existia capítulo e versículo. Isso foi adicionado por copista, ok? Acho eu, se ele é leviano, se eu dissesse que foi má fé, porque eu não estou no coração de quem fez isso, acho eu que eles, ao acrescentar isso, tiveram a intenção de ajudar. Eu, em algum momento, percebo que causa mais uma confusão do que ajuda. Mas, enfim. Gálatas capítulo 1, verso 15 diante. Olha o que Paulo diz. Deus, porém, me escolheu antes de eu nascer e me chamou por sua graça. Quando ele resolveu revelar em mim o seu filho, para que eu o anunciasse entre os pagãos. Não consultei a ninguém, nem subi a Jerusalém para me encontrar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Pedro e fiquei com ele 15 dias. Entretanto, não vi nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Deus é testemunha. O que estou escrevendo a vocês não é mentira. E aqui Paulo traz um relato também aqui no verso 6 do capítulo 2. No que se refere àqueles mais notáveis, pouco me importa o que eles eram então,
Porque Deus não faz diferença entre as pessoas. Esses mesmos notáveis nada me impuseram. Pelo contrário, viram a mim, viram que a mim foram confiada a evangelização dos não circuncidados, que somos nós, os gentios da época dele e nós. Assim como a Pedro fora confiada a evangelização dos circundários, judeus. De fato, aquele que tinha agido em Pedro para o apostolar entre os circuncidados, também tinha agido em mim a favor dos pagãos, disse Paulo. Por isso, Tiago, Pedro, João, considerados como colunas, reconheceram a graça que me fora concedida. Estenderam a mão a mim a Barnabé em sinal de comunhão. Nós trabalharemos com os pagãos, os gentios, em outras traduções, e eles com os circuncidados, judeus. Eles pediram apenas que nos lembrássemos dos pobres. E isso eu tenho procurado fazer com muito cuidado. Veja bem, havia divergências de evangelização, da pregação do evangelho, entre circuncisão e circuncisão, e Paulo foi levantado para que nada disso ali fosse imposto aos gentios. Paulo teve diversas contendas com os irmãos judeus por causa disso. Que eles queriam que as pessoas se convertessem ao Senhor, mas a eles não eram apenas interessante a conversão. Eles queriam que eles se convertessem também ao judaísmo, que guardassem as práticas judaicas. Olha, se naquela época houve uma tremenda contenda entre Paulo e os judeus, para que eles não impusessem a nenhum gentil ordenância da lei, hoje você vê pessoas impondo o brasileiro, vou falar da nossa nação, um brasileiro impondo ao brasileiro práticas da lei de Moisés. Mas você vê alguém impondo a circuncisão? Não estou falando de circuncisão, não. De outras práticas aí da lei. De outras práticas da lei que são impostas aos gentios, a nós. Dízimos, ofertas aos templos, votos, campanhas, tudo isso. Campanha não, que já campanha é uma coisa neopentecostal mesmo, né? Mas os votos que existiam na lei, tudo isso é imposto aos gentios da lei de Moisés. O que eles tinham em comum, gente, o que eles tinham em comum é aqui o ponto para saber em qual evangelho você está inserido. E eles pediram apenas que nos lembrássemos dos pobres. Isso, tanto os que pregavam a circuncisão, como os que pregavam a incircuncisão ao qual foi dada a Paulo, tinham em comum. Sabiam da vontade de Cristo Jesus. E isso foi feito com muito zelo. Eu quero trazer um relato. Primeiro, antes desse relato, eu quero dizer aqui 1 Coríntios 16. Olha o que Paulo diz. Quanto a coleta em favor dos irmãos, façam como eu ordenei às comunidades da galáxia, os irmãos que estavam na região da galáxia. Todo primeiro dia da semana, cada um coloque de lado aquilo que conseguiu economizar. Desse modo, vocês não precisarão esperar que eu chegue para fazer a coleta. Quando eu chegar, mandarei com uma carta minha aqueles que vocês tiveram escolhido para levar suas ofertas a Jerusalém. Se for conveniente que eu mesmo vá, eles farão a viagem comigo. Olhe Paulo colocando em prática aquilo que foi pedido pelos colunas, por aqueles mais notáveis na comunidade da Judéia. Tudo bem, Paulo. Você foi escolhido por Cristo Jesus para pregar aos gentios, mas nunca esqueça disso. Lembre-se dos pobres. Mas não foi dito, lembre-se do templo, não? Lembre-se do pastor, do pregador, da gente. Mas, Paulo, não esqueça da gente, não. A gente precisa ganhar dinheiro, viu?
Olha, a gente precisa ser sustentado, não esqueça isso da gente, não. Não. O evangelho da graça é lembre-se dos pobres. Tanto os santos, que somos nós, santos quer dizer separados, irmãos. Santos não quer dizer aquilo que é nos altares aí da denominação católica, não. Santo, a palavra santo quer dizer separado. Então, foi dito a Paulo, não esqueça dos pobres. E isso inclui também os necessitados, que não só necessariamente precisa ser os santos, os da igreja. Os da igreja, que eu digo, o corpo de Cristo. A palavra igreja nunca está relacionado a um lugar. Eu vou fazer um vídeo posteriormente sobre isso aí. Então Paulo está aqui solicitando dos irmãos que a cada primeiro dia da semana vocês separem aquilo que vocês possam para quando for os irmãos levarem essa oferta para Jerusalém. Jerusalém na época estava passando por uma grande fome, uma grande dificuldade. E os irmãos da Judéia estavam passando um grande aperto econômico. E foi levantada grandes ofertas, grande generosidade para esses irmãos. No início da igreja, do Evangelho da Graça, houve algo bastante interessante. Leia comigo. Atos capítulo 4. Leia comigo. A partir do verso 32. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto em comum entre eles. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e todos eles gozavam de grande aceitação. Entre eles, ninguém passava necessidade. Ninguém passava necessidade. Pois aqueles que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro e o colocava aos pés dos apóstolos. Você sabia que o evangelho hoje da lei pregada aí ama essa parte para aqui? Já ouvi campanha sobre esse verso aqui. Você nunca ouviu, não? Porque as pessoas traziam o dinheiro e colocavam aos pés dos apóstolos. De fato, está escrito, vou repetir, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro mesmo, e os colocavam aos pés dos apóstolos, e os apóstolos ficavam ricos. Os apóstolos compravam carruagem na época, compravam embarcação, porque o evangelho tinha que ser pregado, irmão. O evangelho não tinha que ser pregado no mundo todo? E como é que eles iam fazer isso? Aproveitavam o dinheiro do povo, compravam carruagens, cavalos, embarcações para poder pregar o evangelho. Foi isso que os apóstolos fizeram? Ah, foi isso não? Não, foi isso. Não foi isso não? Peraí. Então, vamos ler o que foi que os apóstolos faziam com esse dinheiro trazido. As pessoas vendiam suas propriedades e terras. Colocavam esse dinheiro, aquele montante aos pés dos apóstolos. E eles não enriqueceram com isso? Eles não compravam embarcação para pregar o evangelho? Eles não compravam carruagem, cavalos da época para pregar o evangelho? Esses caras faziam o quê? Ficava com tanto dinheiro e iam dando assim, é? Meu Deus. Então vamos lá, porque o que é que eles faziam com esse montante que chegava aos pés deles? Esse evangelho da graça, irmão. Você pode não acreditar, você pode não concordar, é um direito seu. Agora, um ponto que eu vou abrir um parênteses aqui. O que eu não entendo é quando você discorda, mas não tem base. Porque eu posso discordar de uma fala sua, mas eu estou discordando baseado em quê? Eu tenho base para discordar do que você está falando? Ah, irmão, eu discordo, mas sim, discorde.
Baseado em quê, irmão, você discorda? É, que muita gente discorda, mas não tem base nenhuma para discordar. Quando é pregado o evangelho da graça puro, sem mistura. Então vamos lá o que está escrito. O que, é que esses apóstolos faziam com o dinheiro, com o montante de dinheiro que era posto aos pés deles? Ele era distribuído a cada um conforme a sua necessidade. Foi assim que procedeu José, levita, não era levita que ele cantava, não. Esse José aqui não era levita porque ele cantava, não. Ele era levita aqui porque era da tribo de Levi. Era uma pessoa que tinha direito a receber dízimos, não sabia disso? Esse José aqui, que posteriormente foi chamado Barnabé, era um dos que na lei de Moisés tinha o direito de receber dízimo. Mas olha o que foi que fez esse Barnabé aqui, José, antes. Um cara que era da tribo de Levi, evangelho da lei de Moisés. O que ele fez? O que ele fez? Diferente daqueles que se colocam como sacerdotes, estão fazendo. Foi assim que procedeu José, levita nascido em Chipre, apelidado pelos apóstolos com o nome de Barnabé, que significa filho da exortação. Ele vendeu o campo que possuía, um levita? Oh, o cara tinha direito de receber o dízimo? Oh, eu tô meio que atrapalhado. Eu tô lendo certo? Peraí, Atos, é mesmo. Você tá lendo aí na sua Bíblia? Não, você tá lendo aí na sua Bíblia isso aqui? O levita nascido de Chipre, apelidado pelos apóstolos com o nome de Barnabé, que significa filho da exortação. Ele vendeu o campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. É esse o evangelho que é pregado aí? Em qual evangelho você está inserido? O da graça puro? Porque as pessoas realmente vendiam suas propriedades, vendiam suas terras. No início da igreja houve esse grande, esse grande avivamento, por assim dizer, de tão cheio de amor, tão cheio do espírito que esse povo tinha, que um era só o coração deles, era um só o coração deles, que eles estavam tão convictos de que mais nada precisava desse mundo, que Cristo estava voltando e que eles iam alcançar essa graça, que nada para eles importavam. Trazia todo o dinheiro vendido, colocava os pés dos apóstolos, os apóstolos compravam embarcação, né? Não. Os apóstolos pegavam todo o dinheiro e distribuíam a todos os necessitados. Ninguém faltava nada. Hoje, você leva o seu dinheiro aos pés desses pregadores, pastores, em um palanque que eles chamam de altar santo, e eles pegam o dinheiro deles, compram um jatinho, filho na escola particular, carro blindado, compram empresas, fazem o bagaço com o dinheiro, e você diz assim: ah, meu irmão, é problema dele e Deus. Eu estou fazendo minha parte. Que parte você está fazendo? Você está sendo conveniente com a mentira. Deixa eu ser sincero, bem sincero como eu tenho sido e sou. Isso chama-se conveniência com a mentira. Você está sendo conivente com a mentira. Agora, se você discorda com base na palavra, discorde. Discorde. Mas isso chama-se conveniência com a mentira. Quando você pega o seu dinheiro e coloca aos pés desses caras aí, desses cães gulosos, desses mentirosos, desses roubadores da fé, o Macedo, o Malafaia, o Duque, o Zinho lá do Chapeuzinho, esse outro bispo aí que anda aí fazendo YouTube aí e extorquindo as pessoas com pretexto de largas orações. Tá na palavra lá, Mateus 23. Jesus de Nazaré pegou junto nesses líderes. Você está sendo conivente. Você está sendo conivente. Porque isso não é o evangelho da graça não, irmão. O evangelho da graça é ajudar os necessitados, é ajudar os pobres,
não é sustentar nenhum prédio. Me poste aqui na palavra, discorde, me mostrando aqui na palavra, qual foi o prédio ou templo que os apóstolos construíram? Qual foi o prédio ou templo que Jesus de Nazaré mandou construir? Qual foi o prédio ou templo que Cristo Jesus mandou construir? Só tinha um templo até 70 DC e foi destruído, que era o templo dos judeus. O restante dos outros templos que existiam eram templos pagãos. Qual foi o templo que os apóstolos com tanto dinheiro construíram, gente? Os caras não compraram nem embarcação para eles. Que podiam, vamos pegar esse dinheiro aqui, comprar uma embarcação que a gente precisa viajar de cidade em cidade e tal. Aí precisa de comprar carruagem, cavalo. Os cara pegaram o dinheiro e distribuíram entre os necessitados. Esse é o evangelho da graça. Esse é o único evangelho que existe. Mas você quer continuar acreditando no que foi posto aí em sua mente, cauterizada. Você não quer entender o evangelho da graça. Porque se você quisesse entender realmente, você não continuaria alimentando esses cães gulosos, não. Estão fazendo de vocês negócios, segundo Pedro. Fazendo de vocês negócios e vocês aceitando. Vocês deixam de ajudar o necessitado, o pobre, para sustentar o templo e esses pastores, esses pregadores, que estão ricos. E a sua vida, como é que está? Eles estão abastados. A janela do céu para eles tem aberto realmente. A janela do céu. Claro. Sendo sustentado por vocês. Que ainda se zangam. E ainda acham que a gente, que toda vez eu digo, não sou o dono da verdade, nem sou o único que prega essa verdade. Aliás, essa é a verdade do Evangelho da Graça, está sendo pregado e continuará sendo pregado e vai alcançar muita gente, ou pouca gente, não importa. Quem tem um coração sincero, cai em boa terra, vai ser alcançado. Quem busca, deseja, busca, vai receber a revelação do Espírito, decidir romper com essa mentira, vai ser alcançado. Aquele que acha que isso é besteira, acha que não é nada disso, mas não consegue combater com argumentos, com fatos na palavra, quando o Evangelho da Graça puro é pregado. Olha aqui. Paulo, na 2 Coríntios, ele diz assim: saibam uma coisa, versículo 6 em diante. Quem semeia com mesquinhez há de colher. Quem semeia com generosidade há de colher. Cada um dê conforme decidir em seu coração, sem pena ou constrangimento. Cada um decida em seu coração. Ah, irmão, o que Deus colocou... Não foi Deus que colocou no seu coração. A palavra diz assim, ó. Cada um dê conforme decidir em seu coração. É você que decide. Qual o tamanho da sua generosidade para com o seu próximo. Deus pode enriquecer vocês com toda espécie de graças, para que tenham sempre o necessário em tudo e ainda fique sobrando alguma coisa para poderem colaborar em qualquer boa obra. Conforme diz a Escritura, ele distribuiu e deu aos pastores. E me pegou, está escrito assim. Ele distribuiu e deu aos templos. Ele distribuiu e deu aos pregadores, aos cantores. Ih, você me pegou agora, perdão. Não, irmão. Está escrito assim, ó. Conforme diz a Escritura, ele distribuiu e deu aos pobres. E sua justiça permanece para sempre. Combate aqui na palavra. Para quem tem sido feita a sua generosidade, a sua oferta, a sua coleta, seja como o nome que você queira dar. Para quem? Para quem? Para quem? Vamos lá? Tiago, capítulo 1, verso 26. Se alguém pensa que é religioso e não sabe controlar a língua, está enganado a si mesmo e sua religião não vale nada. Tiago, já falei a vocês, Tiago, ele escreve a 12 tribos de Israel, aos judeus convertidos espalhados no mundo todo da sua época. Ele era judeu,
E tem algumas linguagens judaicas. Quando ele usa religião aqui, ele está usando a linguagem judaica. Então, por isso ele usa a palavra religião. Mas, como eu disse a vocês também, tem muita coisa que você pode aproveitar como instrução. Por exemplo, essa aqui. Religião pura e sem mancha diante do Altíssimo, nosso Pai, é esta: socorrer os pastores, socorrer os pregadores, socorrer o templo, a igreja de pedra. Essa é a vontade do Pai. Não, irmãos, está escrito: socorrer os órfãos e as viúvas em aflição e manter-se livre da corrupção do mundo. Está aqui, irmão. Está aqui. Em que evangelho você está inserido? Da graça ou evangelho da lei? Paulo disse que quem prega outro evangelho, que eles têm pregado aí, é anátema. Sai fora. Cai fora. Cai fora. Não sou eu. Eu apenas repito o que está escrito. Não é o Wilson que está dizendo isso lá. O Paulo, aos irmãos que estavam na região da galáxia, fala: se outro prega outro evangelho, o que está aí é o evangelho da graça ou é o evangelho diferente? Seja amaldiçoado. Em que evangelho você quer estar? Tiago ainda, no capítulo 2, o que muita gente faz aqui. Muita gente faz isso aqui. Meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas não tem obras, que adianta isso? Por acaso a fé poderá salvá-lo? Por exemplo, um irmão ou irmã não tem o que vestir e lhe solta o pão de cada dia. Então alguém de vocês diz para eles: vão em paz. Paz do Senhor, irmão! Se aqueçam e comam bastante. No entanto, não lhes dá o necessário para o corpo. Que adianta isso? Que adianta isso? Muita gente vive nisso, gente. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muito isso. Não falo assim comigo, mas já ouvi muito isso. O irmão chega para você: irmão, estou passando por isso, 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 isso. Ah, irmão, vou orar pela sua vida. Vou orar? O irmão quer oração? O irmão está passando por necessidade. Ele não quer oração não, irmão. Apesar de que você possa orar pelo irmão, mas ele está precisando de que a sua necessidade seja cumprida, suprida. Você sabe que o seu irmão está passando necessidade. Pai do Senhor, irmão, vou orar pela sua vida. Ah, mas para com isso. Deixa de hipocrisia. O evangelho da graça é sustentar, suprir a necessidade dos santos diante das suas necessidades, dos pobres, socorrer as viúvas, as órfãos em suas aflições, fazer o que é possível. Esse é o evangelho da graça. Agora, volto a repetir. Nada que eu falei aqui foi de mim. Foi da palavra. O que está sendo pregado aí? Campanha, voto, dízimo, ofertas para pregadores, pastores, barganha feita em nome de Deus. Está aqui no Evangelho da Graça? Então é outro evangelho. Voto, campanha, dízimo, oferta para suprir necessidade de pregadores, pastores e templos. Isso tudo é evangelho da lei de Moisés. E a campanha piorou, né? Porque a campanha nem está na lei de Moisés, nem está no evangelho da graça. Fui trazido pelas denominações neopentecostais. Mas sabe por que existe isso? Porque eles trabalham em cima da sua ganância. Dê que Deus vai te dar. Ela deu no ouro e da prata, precisa de seu dinheiro. Espalhou, deu aos pobres. Beijo no coração, compartilhe esse vídeo.
Se inscreva no meu canal, dê o like se você gostou e volto a repetir. Não coloque comentário desrespeitoso. Discorde, mas tem uma base para discordar. Dê base, use a palavra bíblica para discordar do que eu estou dizendo aqui. Vai continuar no evangelho da lei? No evangelho amaldiçoado? Wilson? Não, Paulo que disse. Vai brigar com Paulo. Paulo foi confiado a ele por Cristo Jesus, revelado a ele, a Paulo. A Paulo foi revelado o evangelho da graça de Cristo Jesus, que apareceu a ele. E no evangelho da graça não existe isso. Não existe isso. Nada disso que eu disse aqui existe. Ofertas para sustentar pregadores, pastores, cantores, sustentar templos. Não existe campanha, não existe voto, não existe dízimo. No Evangelho da Graça não existe isso, que Paulo não pregou isso. Paulo não trouxe isso pra gente. Então você está no Evangelho anátema. Beijo no coração, até o próximo vídeo.